Velozes e Furiosos é uma das séries do cinema de maior sucesso no mundo. Foram 8 filmes desde 2001. E essa semana estreia o longa número 9 da franquia, Hobbs & Shaw, que expande ainda mais o universo da série. É uma combinação irresistível de cenas de ação de tirar o fôlego, carros maravilhosos em alta velocidade e personagens carismáticos criados por um belo elenco de estrelas. E foi justamente uma dessas estrelas, Paul Walker, que partiu cedo demais. Em 2013, o ator que fez o papel de Brian O'Connor em 6 filmes da série sofreu um grave acidente de carro e morreu. De cara, tudo foi visto como uma triste fatalidade, mas há quem ainda acredite que não, que esse desastre foi o resultado de uma cruel conspiração. Lenda ou verdade? É isso que vamos investigar neste Mitos do Pop. Era 30 de novembro de 2013, no meio do feriado de Ação de Graças, e Paul Walker estava em uma pausa das filmagens de Velozes e Furiosos 7. Após participar de um evento em Santa Clarita, na Califórnia, ele pegou uma pequena estrada a bordo de uma possante Porsche Carrera. Ao lado dele estava um amigo que dirigia o carro, Roger Rodas. De repente, o motorista perdeu o controle e bateu em um poste de concreto, depois em 2 árvores. Imediatamente após a batida, o carro pegou fogo, matando os 2 passageiros. Não houve testemunhas. Paul Walker tinha 40 anos e não deixa de ser uma ironia terrível o fato dele ter deixado sua vida dentro de um carro em alta velocidade. Justamente a atividade que fez ele ficar famoso nos filmes da série Velozes e Furiosos. E mesmo que não fosse ele que estivesse dirigindo, isso não impediu que muita gente começasse a enxergar algum tipo de conspiração nessa história. Os fóruns na internet bombaram com as hipóteses. Antes da gente entrar nessa toca de coelho, vale relembrar aqui a trajetória de Paul Walker. Ele nasceu em 1973 e começou a atuar ainda criança, fazendo comerciais, daí pegando papéis em novelas e séries de TV. Já adulto, ele passou a aparecer em filmes adolescentes como Marcação Cerrada e Ela é Demais. Até que aos 28 anos, ele conseguiu emplacar um grande sucesso, como o Brian de Velozes e Furiosos em 2001. A partir daí, a carreira dele deslanchou em uma furiosa velocidade. Furiosa velocidade mesmo? Ok, né? E é aí que entra a teoria da conspiração. O que se acredita é que esse crescimento meteórico de Paul Walker teria a ver com uma ligação obscura entre ele e algumas organizações super secretas. Qual? É claro, os Illuminati, que há muito tempo controlam os bastidores do mundo do entretenimento, da política e da economia no mundo inteiro. Nothing is what it seems. Só que o Paul Walker havia descoberto alguma coisa que não deveria, e de repente ele teria se tornado o cara que sabia demais. E exatamente por isso, ele virou um alvo a ser derrubado por essa organização toda poderosa. Caramba, esses Illuminati não perdoam, hein? É claro que nunca houve provas de que o ator fez parte desse tipo de organização. Afinal, os Illuminati nunca deixam pistas. Mas quem quiser pode especular a partir de um interessante detalhe. Um ano antes de estrelar Velozes e Furiosos, Walker fez um filme chamado The Skulls, ou Sociedade Secreta, como ficou conhecido aqui no Brasil, que é justamente sobre a história de um grupo poderoso que atuava nos bastidores da Universidade de Yale, e foi baseado em uma sociedade secreta que existiu de verdade, a Skull and Bones. Isso não dá medo. Mas fora isso, não havia nada de suspeito na vida de Paul Walker. Aliás, pelo contrário, longe das telas, ele se esforçava para transmitir a ideia de que era um cara de bom coração e fazia contribuições frequentes para causas humanitárias. Até que em 2010 ele decidiu abrir sua própria organização de caridade, a Reach Out Worldwide, que ajuda pessoas vítimas de desastres naturais. Então, no ano em que morreu, o Paul Walker estava levantando fundos para enviar para os sobreviventes do furacão Haiyan, que tinha devastado as Filipinas. E é aí que entra uma das teorias, a de que o ator teria descoberto que as autoridades do país queriam esterilizar a população por meio dos suprimentos que ele iria doar. Teria sido aí que Paul Walker foi jurado de morte pelos Illuminati. E existe ainda uma outra hipótese, a de que Walker teria descoberto um esquema de desvio de dinheiro nas doações para as vítimas do furacão Haiyan e acabou sendo morto
antes de poder fazer uma denúncia. E tem uma vertente ainda mais maluca de conspiradores que diz que a Porsche Carrera foi atingida por um míssil disparado por um drone. E isso ficaria evidente em um vídeo de uma câmera de vigilância que registrou o acidente. Mas isso aí, até mesmo os principais sites de teoria da conspiração acham que é um absurdo. Porque é, né? E é claro que não poderia faltar a cereja do bolo, o desenho animado que previu a tragédia. Olha só, a morte de Paul Walker teria sido antecipada em um episódio do desenho A Família da Pesada, que passou uma semana antes do acidente. Nele, o cachorro chamado Brian morre em um acidente de carro. E você que é fã sabe muito bem, Brian é o nome do personagem de Paul Walker em Velozes e Furiosos. Pegou? O fato é que até a família de Paul Walker acha que houve homicídio nesse caso. Mas o culpado não seria alguma seita secreta, e sim a própria fabricante, a Porsche. Eles alegaram que a montadora teria negligenciado alguns aspectos da segurança do carro e entraram com um processo milionário. A Porsche, por sua vez, se defendeu, dizendo que Paul Walker sabia dos riscos de embarcar em um veículo tão rápido, pois ele mesmo era um colecionador de carros de velocidade. No fim das contas, a família e a montadora acabaram entrando em um acordo sigiloso. O que muitos especialistas acreditam é que houve um problema no pneu da Porsche Carrera, que teria estourado. Afinal, eram pneus antigos e isso fez o carro perder o controle. Isso sim parece fazer mais sentido do que toda essa teoria da conspiração. Como você sabe, Paul Walker acabou participando de Velozes e Furiosos 7, com as cenas que filmou, mas também por meio de computação gráfica e a utilização de alguns dublês bem especiais, no caso, os seus próprios irmãos. You'll always be with me. And you'll always be my brother. Mas apesar da história de Brian O'Connor ter alcançado um final, quem sabe a gente vai voltar a ouvir falar sobre ele no próximo filme da série, Velozes e Furiosos 9, marcado para maio de 2020. É esperar para ver. Well, that's right. Esse foi mais um episódio do Mitos do Pop. Não esqueça de deixar o seu like, marcar os seus amigos que adoram Velozes e Furiosos e aproveite para conferir este e mais vídeos no canal do Adoro Cinema no YouTube. Lá você encontra todos os episódios do Mitos do Pop. A gente se vê na semana que vem. Tchau!